Estamos de volta para mais um podcast do podcast Tópicos do Vestibular. Estamos no nosso 19º podcast, hoje com a presença marcante, novamente, do professor Lucas Nogueira, professor de História da nossa cidade, Fortaleza. Ele é licenciado pela Universidade Federal do Ceará em História e fez mestrado, né, Lucas, na França em História Contemporânea. Possui experiência também no ensino médio e ONHB e atualmente é professor do Colégio Ari de Sá Cavalcante. O nosso tema de hoje é um tema deveras importante que já caiu nos principais vestibulares e Enem do nosso país, que é a abolição da escravidão no Brasil. E aí, Lucas, tudo bem? Olá, meu amigo, tudo bem? Satisfação poder retornar aqui mais uma vez para poder debater um tema tão importante, tão vivo, tão necessário, né, com tanta historicidade, com tanta realidade. Verdade. O Lucas participou junto com o professor Pablo e a professora Raquel do terceiro episódio, né, Lucas? Sobre ditadura. No ano passado. Sobre ditadura militar. Muito bom. E agora com esse tema importantíssimo, que é a abolição da escravidão no Brasil. É um tema que realmente vem surtindo muitas falas, muitos debates. Sim. Foi inclusive tema da redação do ano passado, né? Não é nem? Herança da cultura africana no Brasil, né? Desafios. Pronto. Além do que, os vestibulares tradicionais também cobram bastante. Lucas, me fala uma coisa. Eu estava dando uma estudada sobre o tema e a escravidão no Brasil, seja ela dos povos originários, os indígenas, seja a escravidão relacionada ao tráfico negreiro, né? Ela começa mais ou menos ali no século XVI, 1535, e vai até a Lei Áurea de 1888, né? São 3 séculos e meio de escravidão. Assim, inicialmente, o que é que você tem para falar sobre esse tema, no que diz respeito a essa longevidade com relação à escravidão? Daniel, acho que o primeiro ponto aqui é a gente definir o conceito de escravidão antes de chegar na realidade do Brasil. Porque às vezes tem alunos que gostam, né, de trazer polêmicas em sala de aula. E o primeiro ponto é: escravidão é um sistema. É muito mais do que uma lógica econômica. E no Brasil foi muito mais do que efetivamente uma parte. Foi estrutura. Eu acho que a maioria dos historiadores, especialistas do assunto, mencionam isso. A escravidão no Brasil, ela não é um episódio. Ela não é um apêndice. Ela é um sustentáculo, ela é um pilar. E tomar escravidão como um conceito, ou seja, de você ter o trabalho forçado, ou de você tomar a posse de alguém, não era uma novidade somente aqui. Escravidão existe desde as civilizações mais antigas e remotas. A Grécia, né, especialmente a Atenas, foi uma civilização escravocrata, mesmo com o berço da democracia. Só que qual é a grande linha disruptiva? A escravidão moderna mercantil. O Brasil, enquanto estrutura colonial, começa com um modelo de tomar pessoas em posse de outras, criando uma lógica diferente. Então, é uma situação polissêmica. Nós temos escravidão e nós temos a escravidão moderna mercantil, essa que começa no século XVI. Essa que vai deixar o rastro e o lastro do que é a nossa identidade, né? De heranças e rupturas e continuidades que a gente precisa estar mencionando aqui. E não dá para desvincular todo esse processo da colonização e do capitalismo comercial. Porque a gente comparar a escravidão na Grécia e em Roma, não era um fator hereditário. Não havia uma continuidade. E tampouco havia uma troca de escravizados em nível tão transnacional e tão internacionalizado como foi a escravidão mercantil moderna, né? Então, e você falou um aspecto interessante. O Brasil é o último país a realizar a abolição da escravidão, perpassando 3 séculos e meio. E já vou fazer um cálculo para ti para ver o quão recente isso é. Então, não tem como escapar. Não tem como a gente estar aqui num cenário agora, 2025, sem deixar de ver, sentir, reparar quais são os impactos reais desse processo, né? Em especial a escravidão africana, o que a gente aqui vai chamar de diáspora, a entender esse termo como o sequestro, a retirada forçada de milhões de pessoas, né, para esses lados aqui do Atlântico. Verdade. Quando havia essa escravidão, essa diáspora, né, vinda sobretudo do continente africano,
mas sempre teve resistência, né? Os indivíduos escravizados sempre tiveram uma certa resistência. Sejam os povos originários, também com a ajuda dos jesuítas, mas também com os próprios negros com a questão quilombola, né? As comunidades quilombolas. Mas, assim, quando é que surge, de fato, uma parcela da sociedade, da nossa sociedade, da sociedade brasileira, que começa a levantar esse movimento abolicionista? Pronto. Eu acho que aqui a gente precisa pontuar e eu acho que temporizar alguns aspectos fundamentais. A primeira coisa é, onde houve escravidão, houve resistência. Essa é uma frase conhecida nos meus acadêmicos de história. E é uma resistência pelo direito de existir, pela manutenção dos laços de solidariedade, porque ser escravo não é identidade, é uma condição imposta. E aí as rotas, como eram rotas muito diferentes, né? Seja a rota da Guiné, a rota da mina, alguns profissionais mencionam que as rotas eram na costa africana e não eram. Você tinha caravanas que adentravam muito, né? E traziam uma quantidade que vai acelerando. E a virada dessa questão do movimento abolicionista ser uma estratégia de resistência e ser institucional, ela vem ali do século XVIII para o século XIX. Mas até que ponto o abolicionismo institucional, engravatado, escrito, né, que vem ecos da Inglaterra para cá, ele dialoga com a luta do quilombo, a luta da dança, né, das mulheres que buscavam, para não ter a manutenção da escravidão, o aborto, as lutas, as sabotagens, né, os engenhos que eram queimados, as negociações. Então, dentro de um plano formal, né, o abolicionismo ele vem ali na esteira do século XVIII para o século XIX, mas desde que esse sistema, essa lógica, ela foi elaborada aqui no Brasil, houve resistência. Né? Por exemplo, temos um historiador chamado Luiz Felipe de Alencastre. Ele tem um livro que é uma base para falar de tráfico de escravizados, né? Que é o Trato dos Viventes, a formação do Brasil no Atlântico. E ele deixa claro a quantidade de pessoas que vieram e toda a lógica sistêmica. E alguns alunos perguntam assim, professor, por que dura tanto? Porque foi lucrativo. Por que foi tão entranhado? Porque na vida econômica, produtiva, na sexualidade, na cultura, em todos os aspectos a escravidão estava como sistêmica. Enquanto alguns lugares começaram a ver, inclusive, a transformação do capitalismo comercial para o industrial como algo mais valoroso, o Brasil permaneceu. E permanece em diferentes etapas. Na colônia, no império e bate na trave da república. E o grande lance hoje a gente vê até que ponto essa república não tem esses ecos, né, da escravidão. Mas o movimento abolicionista aqui é muito da gente olhar onde é que esse movimento está. Está ali na figura de Joaquim Nabuco, ou está ali em alguns outros personagens importantes que a gente vai falar aqui, como o caso de Luiz Gama e José do Patrocínio. Né? Mas isso é um recorte temporal muito, muito necessário e muito relevante para a gente perceber até que ponto a luta sai do chão de uma roda de capoeira e vai chegar num clube ou vai chegar num espaço intelectual literário. Né? Ou seja, fazendo uma metáfora, né, no que diz respeito a essa comparação de épocas diferentes, né? Então, esse movimento abolicionista, ele, como você falou, sai ali do século XVIII, adentra o século XIX, com essas figuras que você também falou, que ao longo do tempo defenderam a ideia abolicionista, mas também está ali no contexto do iluminismo, né? Exato. Está ali no contexto da fuga de Dom João VI e o acordo com a Inglaterra muito interessada em acabar com a escravidão para que houvesse salário, não é isso, Lucas? Exato, exato. Alguns marcos aqui para a gente perceber. A colonização brasileira, né, em relação à metrópole portuguesa, ela era muito atrelada ao que é, de fato, a Inglaterra. Essa independência histórica, desde o Tratado de Mitton, chamado Tratado de Panos e Vinhos. Então, muitos dos nossos insumos, né, iam diretamente para a Inglaterra. Só que, se a gente está falando de capitalismo comercial, né, em determinado momento, a escravidão foi mais lucrativa até do que o ciclo do açúcar inicialmente. Eita, sério? Então, isso mostrou esse vigor. Só que quando a gente chega na virada do século XIX
né, naquele contexto da crise do sistema colonial, a gente tem um cenário que vai se impor. O tráfico, né, de escravizados na Inglaterra, ele fecha ali em 1807. Em 1833, o Abolition Act acaba com a escravidão no Império em algumas áreas coloniais. Por quê? O escravizado, né, tomado na sua condição, né, nesse mercado de almas, como fala a historiadora Lili Schwartz, ele não é um consumidor. Ele não faz o valor daquilo que ele recebe circular. E lá na ponta do processo gerar capital. Então, enquanto a gente está vivendo o mesmo cenário, né, de Brasil colônia, a Inglaterra já pensando no eixo da escravidão, para além de um humanismo onde algumas figuras abolicionistas britânicas foram relevantes, a ideia é a gente vai ter que passar uma etapa onde o pequeno trabalhador, o salário que ele tenha, vai ser para comprar produtos nossos. E ao invés de preparar uma logística, né, atlântica de escravizados, vamos fazer uma logística de mercadorias. Então isso foi pensado. Então o Brasil poderia ter tido um projeto de independência, ali em 1822, voltado para um modelo abolicionista. E não foi. Né? A continuidade da escravidão como pilar e como sustentáculo, como eu estou falando desde o início, ela mostra uma certa tendência de aprisionamento. Mais do que metáfora, há um mecanismo de fazer a escravidão ser absurdamente forte, orgânica. Institucionalizada. Né? Institucionalizada. Então, eu acredito que a gente precisa reparar alguns números aqui. O próprio historiador Luiz Felipe de Alencastro menciona que a gente tem um número que para as Américas beira 12 milhões de pessoas. 12 milhões. Né? Essa diáspora, esse sequestro. Desses 12, quase 5 milhões só para o Brasil. Ou seja, muito lucrativo. Muito lucrativo. No entanto, Lucas, eu li também que muitos deles, por conta da situação da embarcação, cerca de até 1/3, mais ou menos, morria, né? Então, esses navios eram chamados de tumbeiros. Tumbeiros. É interessante a gente pegar o termo e o número, né? Porque os navios negreiros, eles foram sendo aprimorados na medida em que o processo do escravismo ele era lucrativo. E ele é lucrativo da ponta a ponta. Do incentivo às guerras locais, da retirada, dos acordos com algumas lideranças, até uma área portuária. Quando eu explico para os alunos que a escravidão, né, a venda dos escravizados, ela é feita dentro de uma espécie de leilão numa área portuária. Então a gente encontra muitos desses registros que são registros alfandegários. Aí você pensa assim, professor, mas registro alfandegário? Tipo, eu compro um produto de fora agora na internet e eu tenho um registro de acompanhamento dele. Pensa numa lógica parecida. Né? Então, desses quase 5 milhões que vieram para cá, você tem um número absurdamente forte dos que vão padecer, ou se não vão padecer num determinado momento, não duram 2, 3 anos desse processo. E aí pode surgir uma questão que é a seguinte, pensar, Lucas, mas se é uma mercadoria, se é objetificado, se está atribuindo valor, por que tão sistemático? É porque exatamente havia uma lógica de que a opressão, o castigo, né, a violência, ela era um mecanismo de manutenção. Né? Então, por exemplo, muitos médicos que tinham o domínio dos conhecimentos da biologia faziam relatos sobre as doenças, sobre a perspectiva do escorbuto, sobre o fato de que esses tumbeiros, como o padre Antônio Vieira fala, né? E a própria palavra tumba, ela é do quimbundo da base banto, eles tinham nem 1 metro quadrado de espaço. Então você vai criar depois um problema na coluna, tem a questão da incidência da luz do sol, tem a exposição do corpo, né? E todo esse movimento que faz com que o tamanho desse número, que é um número de milhões, tenha uma margem de mortes também na mesma escala milionária. Então, só para a gente reparar um fundamento importante. O Rio de Janeiro chegou a ter uma chegada desses escravizados na casa de 20 mil por ano. O século XVIII é o lugar que mais recebe escravizados no mundo. Enquanto em outros cenários, alguns países estavam fazendo uma linhagem contrária. Mas aqui a gente mantém. Por isso que a nossa história ela é muito particular, ela é muito própria. Não tem como dissociar a história do Brasil da escravidão. Interessante também é que os senhores de engenho, né, os donos da terra,
num primeiro momento, apoiam a monarquia, né? Sim. Porque a monarquia continuava a escravidão e, no entanto, quando ocorre a Lei Áurea, aí dá aquela virada e eles passam a apoiar um movimento republicano que estava ali, né? Exato. No final do século XIX, ou seja, eles queriam a manutenção da situação, da conjuntura da escravidão, não é isso? A lógica de uma determinada elite que se mantém e é o que a gente chama de modernização conservadora. Você muda naquilo que é o básico, mas a estrutura não muda. E aí, como eu falei desde o início, escravidão foi estrutura. Latifúndio foi estrutura, plantation foi estrutura, a propensão de que seria um país voltado a produzir insumos agrícolas. Por exemplo, acho que você deve lembrar disso da época de escola, né? Ali no século XIX, já no Segundo Reinado, você teve uma figura que queria ver, né, queria replicar o que houve na Inglaterra aqui, que foi a figura do Barão de Mauá, e o pessoal deu uma rasteira nele. Implementar estaleiro, indústria, incentivar a produção, né, a lógica de um trabalhador livre assalariado. Foi cortado. Né? E outras pessoas anteriores, como José Bonifácio, o patrono da independência, ele dizia: a escravidão é um câncer. Não se pode ter uma nação dentro de um sistema escravocrata. Uma nação desenvolvida dentro do sistema escravocrata. Ou dos mínimos ideais de liberdade, né? Que já circulavam dentre essas elites que estudavam em Coimbra, que voltavam para cá, que tinham embasamento. E quando a gente mencionar a linha do tempo das leis abolicionistas, o cenário é ainda mais trágico. Porque, por exemplo, como eu mencionei, Inglaterra, em 1807, acaba o tráfico. Em 1833, né, tanto na metrópole quanto em algumas colônias, sobretudo depois de algumas revoltas no Caribe, ali, especialmente na Jamaica. No Brasil, não. Em 1831, na Regência, tu tem uma lei, né, que foi essa que ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. A Lei Feijó. A Lei Feijó, onde deveria, né, acabar com o processo escravista, notadamente o tráfico, mas não pegou, porque é muito uma particularidade brasileira de que aqui tem lei que pega e lei não pega. Né? Desde esse tempo? Desde esse tempo. Então, essa Lei para Inglês Ver. E dali até a lei que vai proibir o tráfico internacional é um bom tempo. Que é, no caso, a Lei Eusébio de Queiroz, em 1850. Né? Que é interessante a gente poder pontuar essa linha do tempo acerca dessas leis para perceber o quanto que mudar ou quanto que romper afetava interesses muito próprios. Né? Mas antes, Lucas, me parece que teve uma lei inglesa chamada Bill Aberdeen, né? Isso. Em 1845, que pressionava o fim do tráfico no Atlântico, né? Pensando aqui uma linha cronológica bem tradicional. A Bill Aberdeen, quando ela aparece em 1845, ela dá uma espécie de poder de controle à Inglaterra em aprisionar os navios que estivessem fazendo esse tráfico no Atlântico. Até porque era a maior marinha do mundo e o maior potencial. Não havia um organismo supranacional ou essa visão tipo ONU, não tinha. Então era uma imposição dentro de um cenário forte, bélico da Inglaterra em colocar a condição. Porque aí a gente repara o seguinte: a Inglaterra pressionou desde a década de 30 no século XIX, chegou ali no final da década de 40 nada acontece. Então a ideia a gente vai intervir. Só que, Dênio, entre 1845 até 1863, já bem depois, você tem uma quantidade que ainda era muito grande. Né? Que alguns historiadores mencionam aí que você vai ter 45, 50 mil. Porque o que acaba naquele momento ali, né? A Lei Eusébio de Queiroz em 1850, a Bill Aberdeen 5 anos antes, mas o que acaba é o tráfico. O que acaba é o tráfico internacional, não acaba a escravidão. Porque tem também essa entre províncias, né? Isso, o tráfico interprovincial. Interprovincial, ou seja, ainda rolava muita grana. Além do que, o navio que escapasse, que viesse da África para o Brasil, seria mais caro, porque escapou da Inglaterra, né? Exato. Ou seja, continuou cada vez mais lucrativo, apesar das proibições, né? Para você ver como há um entranhamento completo da estrutura escravocrata aqui. É um número muito grande, é um número muito vistoso dentro de uma lógica que não queria ter essa ruptura. E aí tem uma informação muito relevante, muito importante.
Vamos pensar aqui o caso da nossa região, do Ceará. Né? Que o nosso processo abolicionista, ele é antecipado do que é a conjuntura nacional. Isso, acho que foi 4 anos antes. 4 anos antes. Por 2 motivos. Pela força de um movimento intelectual, mas por uma dependência não tão forte de um regime escravocrata. Porque se você tem um regime que é uma logística completa, romper com isso era muito difícil. E aí muita gente pergunta assim, professor, mas o imperador? O imperador, ele liberta seus escravizados do passe imperial, mas não se posiciona perante uma abolição. E logo ele que tinha as suas pontes e contatos internacionais de uma maneira muito forte. Né? Então, manter esse tráfico interprovincial e aí trazer uma questão de como que os escravizados eram mencionados. Vou trazer 3 palavrinhas aqui. Já deve ter chamado alguém de boçal na vida, não já? Boçal. Boçal. Sim. Né? Tem a raiz da palavra desde lá. Boçal era aquele escravizado que não falava português, né? Que vem da etimologia de boca. Depois você tem aquele que já vem um pouco mais aculturado linguisticamente, chamado de ladino. Ladino. Boçal, o que não fala. O ladino, aquele que já tem algum nível de ambientação. E é aquele que nasce aqui, que é o crioulo. Então, para você ter uma lógica sistêmica que categoriza a tal nível, eu sempre comento com os alunos assim, a gente tem pessoas que são, né, filhas de processos migratórios no Brasil, italianos, que é uma leva que vem posterior, que eu vou já mencionar, mas por que os sobrenomes não foram mantidos daqueles que são, né, herdeiros de uma cultura afro-brasileira? Porque era retirado. Você às vezes colocava o sobrenome do dono ou a região. Então você poderia, por exemplo, pegar Maria Mina, né? José Cabinda. Percebe o primeiro nome, sempre o nome católico. Né? E o sobrenome vindo do senhor, né? Do senhor. Rapaz. Só para você reparar... Nem o nome tinha direito. Então esse mercado de almas que é a escravidão, ele é a desumanização, é a retirada de uma identidade, é uma desapropriação completa, é uma mercantilização. Então, o primeiro ponto que eu acho que aqui a gente está iniciando é mostrar que nós temos escravidão e a escravidão mercantil e o caso brasileiro. Que é um caso sui generis. Sui generis. Além de ter tido quantidade, ainda demorou para sair do processo. Demorou para sair. Né? E a gente não pode desprezar as lutas, os quilombos abolicionistas, como foi o caso do Leblon, o quilombo dos Palmares. E havia um grande medo, né, das elites, isso na estrutura colonial e do império, que houvesse uma revolta ou um caso como foi parecido com o Haiti. Né? Que o Haiti torna-se independente da França através de uma gigante insurreição. Eles tinham chamado de Código Noir, o Código Negro, né, que fazia com que mais de 90% da população fosse escravizados. O tempo médio de vida de um escravizado no Haiti era de 5 anos. 5 anos. Né? E havia um medo. Então, o que a gente faz? A gente dá a possibilidade disso ecoar no Brasil como ecoa na Revolta dos Malês no período regencial? Ou a gente torna o debate mais elitista e a pauta política mais arrastada? Né? Porque a gente pontuou Bill Abidin, 1845. A Lei Eusébio de Queiroz, 1850. Tem uma lei que alguns professores não mencionam, porque não estão muito nos livros didáticos. Mas você tem uma lei em 1854, a chamada Lei Nabuco de Araújo, que é para reforçar a Lei Eusébio de Queiroz. Dando um poder da Marinha, um poder de captura. Ou seja, eu tenho uma lei para complementar a outra. Mas aí, Lucas, você acha que, aqui passando pela minha cabeça, essa lei era tipo para confirmar a Eusébio de Queiroz para que não acontecesse a mesma coisa com a Feijó? Ou tinha que ter essa lei mesmo? Eu acho que para reforçar os mecanismos. Né? Os mecanismos de controle. Mas entre a legalidade e a realidade tem um abismo. O abismo era o fato até de que alguns senhores, como já têm os escravizados nascidos, buscavam alguns uma linha reprodutiva. Né? Ou seja, eu me adapto. Obviamente que o número cai. Se a gente pegar, o número vai caindo. Mas eu me adapto. E eu vou fazendo de tudo para não
ir adiante numa ideia de uma ruptura. Então essa lei ela é um reforço, mas ela mostra o quê? Que o poder de legalidade e de legitimidade no Brasil Império, ou na nossa instituição jurídica como um todo, historicamente falando, ela é muito frágil. Porque falta um elemento importante, que é o elemento do debate público. Construir, como o Habermas fala, um espaço público vivo e orgânico sobre essas questões. Né? Quem estava sendo ouvido? Quem estava sendo sentido e notado nesse ponto? E aí, amigo, dali até as outras leis, o cenário piora. Muitos historiadores vão chamar de leis da vergonha nacional. Né? Você vê uma lei ali em 1871, que é a lei do ventre livre. Em 1871 está na carona dali da Guerra do Paraguai, porque muitos, né, escravizados recebiam de seus senhores a promessa do seguinte, ó, vai lá, vai pra guerra, se você voltar, você tem sua alforria, e até, digo assim, se você não voltar, tem a missa do sétimo dia. Jesus. Né? E o que acontece? A pressão foi tamanha que no ano seguinte, né, depois desse movimento dos voluntários da pátria, você tem a lei do ventre livre. Aí o aluno que está se preparando para o vestibular ou estudando, ele vê a lei, mas talvez falte mencionar o restante. Porque ele diz o seguinte, né, a partir dessa data, filhos de escravizados estão livres. Ok. E o restante da lei? Porque o que eu estou libertando é o ventre da escravizada. Mas ela continua escravizada. Ela continua escrava. Assim como seu pai. E voltando aqui para a Guerra do Paraguai, que na minha opinião foi uma covardia, né? Sim. Se juntaram 3 para dar em 1, né? Brasil, Uruguai e Argentina, não é isso? Isso. Contra o Paraguai. Inclusive a população de homens paraguai caiu bastante, né? E o Paraguai estava antes dessa guerra, estava numa ascensão, né? Só que se juntam os 3 países e o país aproveita para colocar os escravos, né? Na linha de frente, digamos assim. Aí logo em seguida, como você citou, veio a lei do ventre livre, que é a mesma lei Rio Branco, né? Exato. Mas por que nesse momento, que era um momento assim propício para que houvesse de fato uma abolição completa, né? Não houve. Ainda eram muito fortes esses senhores de engenho, essa comunidade de senhores escravocratas, ainda, digamos assim, comandavam não apenas a questão financeira, mas a questão política? Um dado importante. Na região do Vale do Paraíba, que é a região de café, mais de 60%, né, são de escravizados, de mão de obra. Deixar aquilo ali significaria a perda de lucros e todo um sistema que poderia ruir naquela visão. Por ser econômico, por ser logístico, mesmo indo num ritmo diferente do mundo, ainda se manteve. Mas é bem verdade que naquele momento você tinha uma pressão já muito forte no movimento abolicionista. Há, inclusive, lideranças militares que, vendo o caso, né, dos voluntários da pátria, solidarizam-se com os grupos abolicionistas, com os textos, com as pautas. Mas esse enfrentamento, né, e esse aspecto que eu mencionei da modernização conservadora, brecava, travava. Porque se a gente olhar ainda a lei do ventre livre, e eu peço para os alunos darem uma olhada, porque são documentos públicos. O senhor poderia ficar com a criança como tutela até os 8. Dali ele poderia escolher, de fato, se ele ficasse para libertar posteriormente, ou se ia para alguns ambientes, tipo instituições ligadas à Igreja Católica que acolhiam. Caso contrário, ele ficava até os 21. Que infância longa, né? Pois não é. E dali, desse processo de você manter, e a tutora, e a mãe, né? Você não libertava. É porque como você objetifica e você transforma o escravizado numa coisa, você escolhe qual a parte daquela coisa você decide, delibera o poder de vida e o poder de morte. Para os abolicionistas, aquela lei não serve. Né? Até justamente porque ela é feita por alas para tentar dizer, eu estou concedendo aqui, mas eu ainda estou mantendo. E eu estou mexendo em quem nasce.
Lá na frente, Dênio, vem uma outra lei que não vai mexer em quem nasce. Em quem já está perto de morrer. É quem está perto de morrer. Sexagenários. Que é a lei dos sexagenários, que vem aí na esteira de 1884. E essa é bizarra. Como as outras também, porque a gente tem que perceber essa linha do tempo. Uma pressão inglesa, uma que acaba o tráfico internacional, mas não acaba com a logística, e o sistema se reinventa, né, para ser interprovincial. Uma outra lei que está mexendo em quem está nascendo, né? Mas os pais continuam escravos. Exatamente. E agora, essa lei, né, Saraiva-Cotegipe, eu vou já falar desse nome, Cotegipe, dizendo que estão libertos aqueles com mais de 60 anos. Aí, o que eu disse? Você vê a lei e vê os parágrafos seguintes. Indenização para compensação, porque afinal, a lógica de que estaria se perdendo o produto e a mercadoria deveria trabalhar mais 3 anos. Então não é 60, é 63. Ou seja, já está... A lei dava a prerrogativa, né, de que o escravizado, ou agora o liberto, ficasse 5 anos no espaço onde estava o senhor. Quem vivia até 65? Muito complicado. Muito complicado. Pouquíssimos, né? Dênio, se você pegar textos, jornais do século XIX, você vai ver anúncios de venda de escravizados ou de busca por aqueles que eram fugitivos. Como coisas. Como coisas. Tinha lá a descrição, né, o nome católico e características físicas. Então, no cenário das mulheres era ainda mais, né, bizarro essa descrição, mais corporificada. Mas uma pessoa na casa de 34, 35 anos, ela já era descrita num tom de desgaste, né? A Lily Schwartz, né, fala que 20 anos de trabalho já era uma escala gigantesca. Então alguém basicamente quase da minha idade, que eu tenho 34, né, já poderia ser descrito a depender se fosse um ambiente rural chamado de escravizado de eito ou dos escravizados de ganho, né, nas áreas mais urbanizadas ou áreas de venda e comércio, já considerado dentro desse cenário idoso. Qual é essa diferença, Lucas? Escravos de... Escravos de eito, que estão nos ambientes mais rurais, ligados a ambientes de lavoura. E aí você teve também a presença da mineração, né? Porque o ciclo da mineração no século XVIII, ele torna a escravidão a nível exponencial. Uhum. E é curioso, né? Porque a gente mencionou agora há pouco que o debate do abolicionismo ele está na virada do 18 para o 19. Exato. Então, a escala do número de milhões, ela vai ter a sua subida nesse momento. Do 18 para o 19, o debate em alguns centros europeus de abolicionismo cresce, e o Brasil na contramão, cresce a presença desses. O escravizado de eito e, num ambiente urbano, os escravizados de ganho. Como é que funcionava? Vamos imaginar que um senhor tivesse um negócio como a questão da venda do pão. Uhum. Como é o caso do relato do Mahome Bakwakwa, que foi escravizado no Brasil, depois foi aos Estados Unidos e deixou escritos contando detalhes muito profundos sobre a sua vida. Ele conta, né, ele como escravizado de ganho, ele tinha uma quantia de pães para vender. Não vendeu, pegou uma quantidade do que tinha vendido, bebeu, foi açoitado publicamente. E o castigo e a violência como meio estruturante, ela era para servir dentro de exemplos, né, daquele cenário. Então, só para você reparar, em todos os sentidos, numa ruralização, numa urbanidade, no espaço de uma casa grande ou de uma senzala, como fala Gilberto Freire, você tem esse mecanismo. Ou as amas de leite também, porque vai mexer com a intimidade familiar. Uhum. Então, romper com esse sistema parecia algo, né, na vista da elite mais conservadora, algo muito subversivo. Mexemos em quem nasceu e quem está perto de morrer. E esse nicho aqui, de quem está ativo? Que é o maior. Em 1872, o primeiro censo que a gente tem no Brasil dá conta de que você tem ali um pouco mais de 1,5 milhão. Seriam 15% da população ali realmente de escravizados. Então, era um número muito significativo dentro de um cenário onde essas leis avançavam a passos lentíssimos. Exato. Né? Mas a luta nunca parou. Lucas, você havia falado, vamos voltar um pouquinho sobre o escorbuto, né? Aí entrou na minha parte, a biologia. Uhum. Não, Isaac? E havia, de fato, 2 doenças que
quando os indivíduos passavam muito tempo no navio, né? Porque eles tinham que levar comida assim, que não se estragasse. Sim. Tipo uma carne seca, né? Uma carne salgada, farinha, azeite, biscoito seco, coisa que não estragava. E aqueles produtos que eram perecíveis, frutas, verduras, legumes, né? Eles não levavam. Ou se levavam, o consumo era muito rápido para não estragar, né? E continuavam ali naquela empreitada, seja para ir para as Índias, contornando a África, seja para vir para o Brasil, no caso do tráfico negreiro, né? E duas doenças se destacam, que são justamente o escorbuto, que é a falta de vitamina C, né? Que é o ácido ascórbico, com sangramento de gengiva, dores articulares, enfim. E o beriberi, que é deficiência de vitamina B1, que é a tiamina, né? Uma polineuropatia. Então, havia muito isso. Uma palavra que significa não posso, não posso. O capitão da caravela dizia, vá limpar o convés. Aí o coitado, né, com deficiência de vitamina B1, dizia, não posso, porque estava com polineuropatia, né? Então, assim, aí quando vem para cá, Brasil, também vem a questão das mazelas, né? Do próprio continente africano, algumas doenças que, junto com as doenças que já existiam, vindas de Portugal, né? Dos portugueses. E biologicamente, o que é que acontece? A gente não tem muitos dados epidemiológicos desses séculos, né? Século XVIII e século XIX. Haja vista também demorou para o nosso país desenvolver faculdades, né? Sobretudo faculdades de medicina, que começou lá no século XIX, mas muito fraquinho, né? E nesse contexto, aí eu já pensei aqui em outra coisa, né? Como é que se comporta a Igreja Católica, Lucas, em relação a isso? A Igreja Católica muda de posicionamento ou não muda? Ela auxilia, você falou aí que auxiliava aqueles que nasciam a partir da lei do ventre livre, mas assim, sabe-se que os jesuítas defendiam os povos originários, né? Mas e os que vieram da África? A gente tem que pensar em termos do que é a igreja enquanto instituição e o catolicismo como uma prática que foi sendo ressignificada, inclusive por esses povos, né, que ao passo do tempo foram modificando os ritos, foram, né, dando essas entradas do sincretismo. A Igreja Católica, né, como parte do elemento da colonização, né, e tendo a Companhia de Jesus como seu expoente, de fato estabeleceu para com os povos originários, os gentios, uma relação distinta daqueles que são do continente africano. Né? Por quê? Porque era uma missão dentro dos jesuítas fazer essa conversão e essa salvação de almas. Mas no que diz respeito aos povos africanos, a presença da igreja como elemento de ajuda demora. Demora porque não via essa questão da salvação das almas, né? E leituras um tanto quanto ortodoxas do Antigo Testamento transformavam a questão do africano como uma espécie daquele que detém em si uma maldição. Tem inclusive um quadro que eu apresento sempre em aula, né, que é o quadro A Redenção de Cã, que você tem, né, uma figura de um imigrante, de uma avó, de uma criança e de uma mãe. E a avó agradece aos céus a criança ter nascido um pouquinho mais clara. Meu Deus do céu. Porque Cã é um dos filhos de Noé que teria, né, debochado do pai e que teria recebido um espaço que as leituras um pouco mais fundamentalistas apropriaram para o continente africano. Só que, como eu estou dizendo, as irmandades católicas, né, em ambientes aqui do Nordeste ou também no Rio de Janeiro, né, onde vê a conversão ao catolicismo como meio de criar, né, conexões para poder juntar um dinheiro, para poder trazer a membros da própria família, porque a questão da escravidão ela deixa um flagelo que é um flagelo de desagregação de laços. Então, muitas irmandades católicas, né, as irmandades negras, eu convertia, eu buscava informação, lembrando que os espaços das paróquias,
né? Principalmente no Império, a igreja ela tem uma vinculação institucional com o Império e com a Constituição. Então era um meio de você buscar alguém, saber onde estava e tentar, de fato, fazer essa reconexão. No que diz respeito a uma prática institucional, a igreja demora a engajar. Mas no que diz respeito ao rito do sincretismo, né, dos diferentes povos africanos, houve sim uma presença do elemento religioso como um aspecto fundamental. A exemplo disso, como a gente menciona, é a Umbanda, né, que é uma religião afro-brasileira, que você vai adaptar, por exemplo, determinadas perspectivas da cultura àquilo que vem de uma herança iorubá, né, da costa do Benin, e com ritos católicos, a priori. Eu sempre menciono e digo assim para os alunos: por que as pessoas vestem branco no Réveillon? A resposta não, porque é paz. Eu disse negativo. Não é isso não. Negativo. A tradição do branco na praia do Rio de Janeiro, quando passou a ser televisionada na década de 50, né? Na verdade, o branco é a cor de Oxalá. Né? Em determinados lugares da Europa, eu que já cheguei a morar fora, as pessoas não vestem tão branco nesse dia. Então, é um sincretismo que você coloca uma versão, mas você nega aquilo que significa. Uma herança, né? E uma releitura de uma cultura afro-brasileira. Né? Então, só para a gente arrematar esse fundamento aqui, as instituições e as ressignificações, elas são valiosas para perceber quais eram os meios de resistência. É pela fé, é pelo quilombo, é pela espada, né? É por concessões, é pelas greves, né? É pela ideia de que, por exemplo, a igreja como corpo de Cristo pode reunir aqueles que se sacrificam, como foi o caso, né, em determinados ambientes. Então você tem um espectro muito variado dessas diferentes manifestações. Massa. E as comunidades africanas, assim, na sua consequência, as cidades que mais receberam e que têm uma herança muito forte da África, seria o quê? O Rio de Janeiro, Salvador? A gente tem Recife, Rio de Janeiro, né, Salvador. A gente teve aqui, né, São Luís do Maranhão também, São Luís, muito recebendo uma quantidade muito forte. E eu queria, nesse ponto, trazer um aspecto biográfico, um pouco meu. Porque eu vou já chegar na Lei Áurea para a gente mencionar. Mas se a gente fizer um cálculo básico, tá? Nós estamos em 2025, a Lei Áurea 1888. De lá para cá, sou de humanas, mas vamos lá, eu tenho 137 anos. Daniel, a gente não tem nem metade de abolição do que a gente teve de escravidão. Porque para isso a gente teria que ter chegado perto dos 150, 160. Exatamente. Se você puxar geracionalmente, tem um fundamento. Eu nasci no Rio de Janeiro. Minha mãe é uma mulher que se identifica como mulher preta. A minha avó, que a gente descobriu mais informações sobre ela, né? Ela segue no Rio, num espaço de um lar de idosos. Ela nasceu em Diamantina. Minas Gerais? Minas Gerais. Ela tem 93 anos. Diamantina, 93 anos, região das Minas. Se eu puxar 2, 3 gerações para trás, ou 2 gerações para trás dela, com certeza eu encontro alguém escravizado. Exatamente. É para justamente reparar essa contemporaneidade do processo, né? Então, é mais perto do que a gente possa supor, seja na presença dos núcleos urbanos, seja daqueles que, né, fizeram dos espaços longínquos dos quilombos os seus meios de existência e devem ser preservados, legitimados, né, pela Constituição. Acho que você, como professor de biologia, lembra a lista prioritária na época da Covid. Exato. E as múltiplas Áfricas que estão no Brasil, porque falar de uma história africana dentro de uma visão essencialista é desprezar a diversidade complexa que tem. Né? Nós temos uma escritora, né, chamada Chimamanda Adichie, e ela fala os perigos de uma história única. Porque se você pegar alguém que vem da costa da Guiné, você pegar alguém que está na área do Benin e da Nigéria, o que eles têm em comum? Pois é, Moçambique, África do Sul, Egito, são coisas totalmente diferentes, completamente distintas. É como eu chegar para um americano e dizer, e aí, boliviano? E aí, americano, de fato? Exato. Né? Qual é a ideia de uma identidade em comum, de uma africanidade aqui que é presente? Né? A quantidade de palavras que nós temos do Brasil que vem da estrutura banto, que vem das palavras, né, Yorubá, Nagôs, e a gente não se dá conta. Muito. Né? Um vocabulário muito vasto. Tremendo. Né? Então, em diferentes espaços, em diferentes práticas,
em maneira de comportamento, né? Aí a grande questão é o que é que fica depois desse processo. Né? E aí eu vou comentar um pouquinho já sobre a Lei Áurea em si. Pronto. Eu fiquei impressionado com a tua fala no início aqui do nosso podcast, quando você utiliza o termo sequestro, né? Ou seja, não foram apenas os países do litoral, né? Que a única distância para o Brasil é o Atlântico, né? O que separa do Brasil é o Atlântico, mas sobretudo de países que adentram ainda o continente africano, né? E eu estava vendo agora, só fazendo aqui um comparativo, né? A consequência desse tipo de colonização, né? Por exemplo, atualmente está havendo uma briga ali na Caxemira, né? Exato. Ali Índia e Paquistão, que tentam dominar a região. O Paquistão precisando de água, a Índia sem querer dar, porque parece que mataram os turistas, uma coisa assim, né? E estamos gravando, gente, esse programa no dia 12 de maio de 2025. A gente só se deu conta depois, né? Olha que coincidência. Amanhã é o dia, né, da Lei Áurea, né? Dia 13 de maio, lá em 1888, a princesa Isabel resolve assinar essa lei que, em relação aos outros países, como a gente falou, o Brasil demorou demais. Na tua opinião, Lucas, é libertação ou é soltura a Lei Áurea? Libertou mesmo ou já não tem mais jeito, vamos soltar? Libertou e depois? Eis a grande questão, porque alguns historiadores e sociólogos mencionam que nós tínhamos projetos abolicionistas um tanto quanto diferentes. Porque você bem mencionou, você fez uma conexão ali na saída do Império para a República. Você tinha abolicionistas que eram por oportunismo puro. Tem uma charge muito conhecida do ítalo-brasileiro Ângelo Agostini. Ele coloca a representação da República, né? Dentro daquela alegoria de inspiração francesa, o Barrete Frígio, né? A ideia da república feminina, e dizendo: parem de me seguir, vossas mãos estão sujas de sangue. E um outro atrás segurando a placa dizendo, né? Viva a república com indenização. A ideia de que, né? Qual o projeto que ficou? Qual foi o elemento que vai estar presente? Para que esses libertos pudessem viver suas vidas, né? Porque alguns consideravam o quê? Ok, vamos libertar os escravizados, mas quem vai, de fato, arcar com o meu prejuízo? Até porque isso também foi uma herança um pouco britânica, né? A Inglaterra, ela chegou a indenizar, né, cerca de 20 milhões de libras aqueles que haviam perdido seus negócios e seus escravizados. Né? E tem um estudo que diz que parte disso só foi quitado a nível fechado em 2015. Sério? Então, é ideia ou é sistema? Quando você chega em 1888, você tem a Lei Áurea, né? A Lei de Ouro, interessante esse termo. Dom Pedro II não estava no Brasil e a Isabel fica como princesa regente. Alguns especialistas mencionam que o fato dela assinar era uma tentativa de prorrogar um pouco mais um império que já estava em decadência. Ela assina, inclusive, né, em 3 vias, cada via com uma pena específica, mas é a lei mais curta que você tem. Rápida. Está extinta a escravidão, artigo 1º. Segundo artigo, revogada as disposições em contrário. A lei passa pela Câmara, com o secretário Rodrigo Silva, depois vai para o Senado, do Senado ela assina. 1º artigo, 2º artigo. E depois? Quando a abolição ela é efetivada e assinada no plano formal, você tem cerca de 740 mil escravizados no Brasil. O número cai. Mas e as entranhas, e as heranças, e as continuidades de fato? Porque quem deveria ter sido indenizado eram essas populações. Exatamente. Isso mostra que não havia um projeto afirmativo. E as leis que se seguem, né, elas também vão evitar qualquer forma. Porque vamos pensar aqui comigo. Se nós estamos num ambiente rural, Dani, depois da Eusébio de Queiroz, 2 semanas depois, você tem a Lei de Terras. A Lei de Terras estabelece o quê? A terra agora não é por cessão, é propriedade privada.
Ou seja, eu estou dificultando ao escravizado. Ele não tem terra. Quando o Império vira e você tem a República, a Constituição lá de 1891 restringe o voto. Precisa ser letrado. Então eu não tenho terra, eu não tenho acesso à educação, o que é que eu tenho? Nada. Né? E eu queria fazer uma menção a 2 músicas de samba, né, que eu já vi o professor Luiz Antônio Simas, que inclusive caiu uma questão, né, sobre um texto dele acerca do jogo do bicho agora na UNHB, os meus alunos vão lembrar desse dado. Ele traz um samba da Mangueira, que eu acho uma parte espetacular, ele diz, né? De 88, justamente no efeméride de comemoração do centenário. Quem pintou esta aquarela? Livre do açoite da senzala, presa na miséria da favela. Ou seja, o projeto abolicionista, ele é efetivado, ele é uma libertação, ele é um cumprimento de um rito jurídico que já estava em curso, com um gap de atraso, né? A Imperatriz Leopoldinense, no ano seguinte, dá possivelmente você já escutou, até porque foi tema de novela, um samba do conto mais de exaltação, né? Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós, que é um trecho do hino da República, né? E chama a Isabela heroína que assinou a lei divina. Negru gritou, comemorou o fim da sina. Ou seja, eu tenho uma visão crítica, que é essa visão da Mangueira, que é, ok, e aí? E a segunda é a ideia de uma visão dela ter concedido quase uma graça para essa lei, né? E aí eu esqueço José do Patrocínio, grande escritor, eu esqueço o engenheiro e monarquista André Rebouças, e eu esqueço, será a história de Luiz Gama, que eu menciono para os alunos. Eu sempre dizia assim, toda vez que eu der uma aula, eu preciso que haja um filme sobre a história do Gama. Ele nasce na Bahia, livre, filho de um fidalgo português e uma escravizada. O pai era viciado em carteado. Adquire uma dívida e dá o filho como parte do pagamento. Ele. Vai para São Paulo, ele fica como escravizado dos 10 aos 17 anos. A partir dos 17... ele passa a adquirir conhecimento, estudo, e ele torna-se, né, rábula, que seria uma espécie de advogado, conhecedor das leis, né, cresce na sua vida material, mas pela via legal e pela via existencial de ter sido escravizado, ele consegue libertar mais de 500 escravizados no seu período ativo. Ele morre antes da abolição. Mas o quanto que isso também não foi luta, né? Aí a dica, tá? Filme Dr. Gama, lá na Globoplay, um filme fantástico para mostrar, né, que entre uma assinatura de uma pena num papel de uma lei, né, muito sangue corre e muita luta também foi invisível ou invisibilizada propositalmente. Como foi essa questão aí da UNHB? Do jogo do bicho? A questão da UNHB, que a UNHB tem muito essa visão crítica, né, sobre essas invisibilidades, ela mostra que ali na virada do 19 pro 20, você tem o zoológico de Vila Isabel, que os zoológicos, os parques, né, eram espaços construídos para uma modernidade, para essa elite da modernidade. E para não perder as pessoas que entrassem no zoológico, o dono, o barão, começou a vender, né, os ingressos com o rosto dos bichos. E ao final de determinado período, quem tivesse aquele recebia. O zoológico passou, o bicho ficou. Como contravenção. Como contravenção. Eu assisti popularizou a série, né? Tem uma série sobre isso, inclusive falando das famílias, né? Exato. Que comandam o jogo do bicho no Rio de Janeiro. Muito bom, Lucas. Rapaz, é sempre bom, né, não, Isaac? Escutar a história e fazer todas essas contextualizações. Estamos chegando ao final do nosso podcast, mas eu queria uma fala tua, Lucas, antes da tua fala final, em relação ao nosso corpo discente, sobre que a abolição ocorreu em 1888, né, com a Lei Áurea, mas nós temos casos de situação de trabalhadores que são escravizados, né, em fazendas no Brasil inteiro e que vivem em condições subhumanas, né? E que muitas vezes pegam dinheiro emprestado para ir e não conseguem mais voltar.
O nosso país mudou muito, mudou para melhor, ou ainda tem muita coisa a fazer no que diz respeito a isso? Meu amigo, a história não vive só do que é transformação, mas do que é permanência. Né? Essas rupturas e continuidades. E eu posso dizer para você e para os colegas também, a gente precisa ver a contemporaneidade do caso. Porque embora a escravidão formal ela foi abolida, mas as relações, as heranças e como você bem mencionou, né, a questão do trabalho análogo à escravidão permanece. De resgatados em 2023, você tem quase 5 mil pessoas em condições de privação de liberdade, de analogia ou dentro do cenário da escravidão. Então, para além daquilo que está no noticiário, né, quantas condições precárias nós não temos, quantas reinvenções, né, de Casa Grande Senzala ainda a gente não permanece. Né, e é muito importante a gente perceber que o conceito está para além da ideia. Né? O conceito e a ideia só ganham sentido se estão na realidade. O próprio Joaquim Nabuco dizia que a herança da escravidão ficaria e que um povo jamais seria, né, livre se não tivesse exatamente a possibilidade de lembrar. Porque esse cálculo matemático que a gente fez demonstra. Né? Então, o trabalho análogo à escravidão é uma marca desse processo. Só que a marca talvez mais presente, mais forte e mais massacrante, né, é de que a escravidão como continuidade deixou um racismo estrutural, né? Deixou o julgo desigual. Que está entranhado na sociedade. Entranhado na sociedade, infelizmente, né? E historicizar as coisas, eu acredito que seja o principal ponto. O nada não vem do nada. Tudo tem uma causalidade, tudo tem um processo, né? E fechar os olhos, tapar os ouvidos, ainda assim, o processo está lá. Ainda assim, a herança permanece, né? E o papel do historiador é o papel de avivar, é o papel de poder trazer para além dos números uma discussão de criticidade que possa fazer a gente perceber situações sociais de trabalho análogo à escravidão, né? De ter um dever, né, da memória, porque a memória tem um dever de fazer lembrar, e de um combate, né? É uma sociedade que tem o seu racismo na estrutura, na palavra, no verbete, né? No ato, no afastamento de determinadas práticas. E isso são coisas muito mais cotidianas do que a gente possa imaginar e bem vivas para além dos livros de história e para além das páginas mais amareladas. Infelizmente, é uma verdade aí que você acabou de dizer. E qual a sua mensagem final, Lucas, em relação a esse tema tão vivo, né, que ultimamente vem caindo, mas em relação ao nosso aluno? O que é que o nosso aluno deve fazer em relação a esse tema e, sobretudo, também fazer um link com outros temas? O que é que você diria para o nosso corpo discente? Amigo, eu acredito que a aquisição de repertório é o mais importante. A gente está aqui num debate, né, sobre o abolicionismo, a gente parou na biologia, né? A gente falou desse momento. Eu acho que aprender conceitos e aprender ideias ajuda bastante. Porque no abolicionismo eu poderia falar aqui, né, na literatura, mencionar Castro Alves, Lima Barreto, que tem escritos, né, lembrando aos 7 anos de idade como foi o processo abolicionista, resolver questões dentro dessa criticidade, seja no Enem, ano passado você teve uma questão de abolicionismo, né, 2 questões de abolicionismo, teve uma questão, né, na prova de linguagem também, o tema da redação, você tendo um repertório sobre isso de uma maneira contextual. Mas um plano prático, para além da redação, tem um conhecimento de algumas obras bibliográficas que são relevantes, né? Eu citei aqui Lili Schwartz, né, Luiz Felipe de Alencastro, né, Sidney Chalub, e poder fazer paralelos. Porque o momento de aprendizado é o momento em que as coisas conseguem ter conexão. Né? A construção de um bom repertório para redação, exercer o teu repertório sociocultural com a criticidade e com informações embasadas vai ajudar. Porque às vezes o aluno ele consegue escrever, né, mas ele reproduz, ele não reflete sobre. Então quando tem uma questão mais complexa, né, para marcar, ele acaba se perdendo. Então, construção de repertório,
primeiro grande fundamento. Né? Sistematizar conceitos importantes, conforme a gente iniciou aqui, e entender a resolução das questões até mesmo de caráter interdisciplinar. Eu acho que essa trinca ela vai ajudar o aluno a ter um resultado melhor, né? E ter uma prática. E é isso. É elaborar realmente um debate que possa ser profícuo e possa ser, de fato, frutífero para o aluno alcançar uma boa nota e um bom espírito crítico aí atualmente. Lucas, agradeço demais a sua presença novamente aqui no nosso podcast. Sempre é muito bom bater papo contigo, certo? Realmente. Não apenas no privado, a gente de vez em quando bate um papo no privado, mas sobretudo aqui no podcast. Estamos à disposição. Abraçando grandes temas, você que fez parte aqui do nosso 3º episódio com a ditadura e agora no nosso 19º episódio com a abolição da escravidão. Gente, esse foi o nosso 19º episódio. Eu gostaria que vocês, se pudessem, compartilhassem, colocassem aí o joinha, vissem e debatessem com os seus colegas, porque é um assunto de fato muito importante. Agradeço a audiência de todos e até a próxima. Tchau, tchau.